Boa noite pessoal. Hoje teremos a live com a nutricionista Vanessa Ari e ela vai falar sobre leite, mocinho ou vilão. Oi Ivone, tudo bem? Ivone, pode me dizer se você está me vendo e me ouvindo bem? Para a live transcorrer de forma legal, pode me dizer? Se você me ouve bem e me vê bem? Hoje nós vamos então falar, eu e a Vanessa com conhecimento dela como nutricionista, vai falar sobre leite, mocinho ou vilão. Mari, me diz se tá me ouvindo bem e me vendo bem. Por favor, tá? A Ivone falou, a Ivone deu o feedback, disse que sim. Então, já a Vanessa vai entrar. Oi Lu, tudo bem? Tudo bem, pessoal? E aí, boa noite para vocês. Hoje vai ser um tema bem legal, bem interessante. É um tema bem presente na minha vida. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma live com vocês só contando como é que foi que eu deixei de tomar leite, tá? Então, assim, foi um processo que levou um bom tempo. Leite, para mim, eu tinha uma relação emocional muito forte com o leite. E então foi um processo além de físico. Meninas, agora eu vi os coraçõezinhos aí. Façam a gentileza, cliquem aí nos coraçõezinhos e tal, deem esses, porque quando vocês clicam no coraçãozinho, o Instagram entende que a live é relevante e chama as outras pessoas, tá? Então cliquem aí nos coraçõezinhos. Oi Ivonete, oi Lu, vai ter o seu Fefe, as meninas que deixaram questões, perguntas, eu vou fazer, tá? A Vanessa vai responder, tá tudo aqui. Da Mariana, da Lúcia Nunes, Mara ainda não entrou, Mara é lá do Canadá, Mara Glais, a Lu Rodrigues. Nós temos perguntas bastante interessantes e depois vocês vão deixando aí, que na medida que for... Oi Sônia, lindona! Na medida que for possível, eu vou fazendo, tá? Oi, Kênia. Kênia, minha amiga de anos. Não tomo leite, iogurte com granola. Tá bom. Que são os derivados, né? Iogurte com granola. Então, o iogurte, né? O leite estaria aí presente no iogurte, né? Tem gente também que eu achei uma pergunta super interessante. Eu quero ver o que ela vai falar sobre kefir de leite, né? Porque kefir é super saudável. E é verdade, toda a vida que eu fiz kefir de leite. Nunca acertei muito kefir de água. Então vamos ver, Kênia, anotei aqui. Hoje vamos... Mara, tudo bem, amada? Também anotei a sua pergunta, né? A Mara, gente, mora no Canadá. E o Gi, que é meu melhor amigo, foi pro Canadá para fazer college, faculdade lá de chefe. Então tem noção, né? Sabe cozinhar pra caramba, entende? Mega! E você, Maroca, tá cozinhando muito aí? Como é que é no Canadá? As comidas são gostosas? Tem muita comida brasileira aí? Eu tô bem, graças a Deus. Mike ou Miki. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos aguardando a Vanessa, que vai falar desse tema interessante e polêmico, né, gente? E polêmico. Porque eu pesquiso bastante sobre alimentação. Hoje eu pesquiso muito sobre alimentação. E existe... Porque o leite é vilão, se é vilão para todos. A Vanessa entrou, essa pergunta vai ser respondida, viu? Se ele é mesmo vilão e se é vilão para todo mundo. A gente já vai começar com ela, viu? Pode deixar. Fizemos uma programaçãozinha e vamos começar com ela. Aguardando a nutricionista. Oi, Regina. Tudo bem? Pessoal, Danilo, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos aguardando a Vanessa entrar, tá? Vamos falar deste que, para mim,
foi o meu item de sobrevivência por muitos e muitos anos, que é o leite. Eu trocava qualquer coisa. Cozinhando muito, mudando os hábitos alimentares, né, Mara? A Mara tá morando no Canadá. A gente precisa mudar os hábitos alimentares. Eu não sei o que está acontecendo aqui. A Vanessa não está entrando. Espera só um pouquinho. Eu tô aguardando ela aqui. Deixa eu ver se eu tô no Wi-Fi. Tô. Deixa eu sair do Wi-Fi e deixar só o 4. Vamos ver. Vanessa não pôde participar. Oh, meu Deus. Vamos ver. Vanessa. Enviar solicitação. Vamos ver o que está acontecendo, que a Vanessa não está conseguindo entrar aqui na live. Ah, meu Deus. Oi, Van. Olá, boa noite. Boa noite. Estava aparecendo aqui para mim que você não estava conseguindo, que eu não conseguia te aceitar. Deixei só no 4G, saí do Wi-Fi. Vamos ver se fica melhor. Tá. Van, já já a gente vai começar até com algo que a gente já falou sobre isso e alguém fez uma pergunta. Mas antes disso, tem gente que não te conhece, não sei se todo mundo te conhece, daí você pode fazer uma apresentação e bem-vinda, né? Você viu que eu já estou assim agitada porque eu falei que pronto, só faltava agora a Vânia poder entrar. Pode se apresentar, por favor, Vânia? Sou Vanessa Ari, nutricionista, tenho especialização em nutrição funcional, medicina chinesa, fitoterapia, e o meu foco, enfim, como eu faço, né, o meu jeito de trabalhar é ver o ser humano como um todo e descobrir as causas, né, que levaram ele a desenvolver aqueles sintomas e doenças. Então, na verdade, existe uma causa em comum, né? E eu acredito que todas as doenças começam no intestino, então é o meu foco ali, tratar o intestino, desintoxicar, e nutrir as células, porque geralmente a gente está desnutrido, né? Mesmo excesso de peso, enfim, muitas vezes é falta de nutrientes, de micronutrientes, né, na célula, por conta de inflamações, intoxicações, enfim. Então a gente faz esse rastreamento metabólico minucioso para descobrir o que Faz pode ter. mesmo. Van, então hoje a gente vai falar sobre o meu lindo da minha vida, aquele que me acompanhou por uma eternidade, até muito pouco tempo, que era a minha principal refeição, que é o leite. E a gente colocou, né, como tema se ele é mocinho ou vilão. E a gente, então vamos começar falando de uma questão aqui que foi feita, se o leite é um alimento saudável para todos ou só para alguns, ou não é saudável para todo mundo, a gente pode colocar nesse sentido também. Vamos começar por aí? Bom, o leite é saudável para todos aqueles que pertencem àquela espécie de onde o leite saiu. Então, assim, o Aham. leite da vaca é saudável para o filho da vaca, né? Para o bezerro. O nosso leite, né, o leite humano, é saudável para o nosso filho naquele primeiro momento da vida onde ele precisa ser amamentado. Então, eu acredito que nós não necessitamos de leite para viver, né? Não é um alimento insubstituível ou imprescindível para a nossa saúde. A gente, tanto que, né, a maioria dos animais é amamentar, mamíferos, né, amamentado ali nos primeiros meses de vida e depois tem outras fontes de nutrição, né, tem outros nutrientes, outros alimentos que entram. Então, não é tanto que, né, as mães não ficam dando leite eternamente, uma hora para. E a gente, né, não sei, né, em algum momento aí da história, precisou, né, ou foi a fonte de alimento que tinha disponível, ou acabou que, né, se desenvolveram os laticínios e derivados de leite, e a gente acabou incluindo isso na vida porque era, né, um alimento de fácil acesso, digamos assim, talvez, né. Só que a partir depois, né, começaram a fazer isso de forma exagerada, né, na criação de animais, e aí gerou alguns outros problemas que a gente vai falar mais adiante, né. Mas eu acredito que o leite não é um alimento para o ser humano. O leite de vaca não é um alimento para o ser humano, né? Porque ele tem propriedades. Oi, Adri, tudo bem? Ele tem propriedades específicas para aquela espécie, né?
Então, o nosso porte de corpo, né, de célula e de tudo, de ossos, é muito menor do que o de um boi, de uma vaca. Então, a gente acaba sendo demais até, né? Acaba sendo difícil da gente metabolizar, porque aquela proteína daquele leite foi feita para aquela espécie, né? Para aquele tipo de célula, para aquele tipo de porte de animal. Então, quando aquela proteína entra em contato com o nosso organismo, a gente não consegue lidar direito com aquilo, né? A grande maioria das pessoas. Alguns, aqueles que eu falo que tem estômago de ferro, intestino de ouro, até dão um pouquinho de conta, né? Se for um leite, né, mais natural, de repente, né, orgânico. Mas assim como eu falei na live do glúten, né? Não sei se as pessoas aqui estavam, é a mesma questão, né? O leite de vaca tem uma proteína grande, de difícil digestão, que não chega geralmente a virar aminoácido. Então a gente só utiliza um alimento quando ele é completamente digerido pelo nosso sistema. E o leite de vaca, geralmente, ele não chega a virar aminoácido, né, no nosso processo digestivo. A gente não dá conta, a gente não tem enzima suficiente, né? Então, ele chega a ser visto como um estranho, né? Quando ele chega lá no nosso intestino e dependendo da saúde intestinal, ele pode até atravessar a barreira intestinal, né? E chegar no sangue, criar tais alergias alimentares, né? Não sei o que você quer perguntar algo específico sobre isso, posso falar aí da saúde intestinal, como que se dão as alergias. Não, pode. Aí a gente ia falar que o que faz do leite o vilão. Então, o que faz do leite o vilão é a lactase, né? Que é a enzima que o nosso corpo não quebra. Na verdade, nós somos os únicos mamíferos que depois de um certo tempo continuam tomando leite. Os únicos, né? Exato. Porque eu fui procurar até na história, né, para ver quando isso começou, mas não cheguei a um consenso. Mas, na verdade, até os historiadores dizem que não sabem muito bem por que o homem começou a tomar. Alguém falou que foi na Índia. Então, eu vi outras coisas e tal, né? E é interessante, porque assim, não tinha muito sentido. O único sentido que parece que tinha é que alguns achados mostravam que eles tomavam, mas já no fermentado, fermentavam o leite, e não desse jeito que a gente toma. Mas de toda forma, o que ele contém é isso, Van, a substância dele não é própria. É como se a gente estivesse tomando uma coisa, é que nem um medicamento, uma coisa que não tem nada a ver com o que tem dentro do nosso organismo, é isso? É porque assim, os alimentos, né, todos os alimentos e produtos, né, o próprio leite dos animais, todos têm nutrientes que estão em abundância na natureza. Na verdade, não tem muita variação entre, né, todos os alimentos vão conter carboidratos, proteínas, lipídios, né, vitaminas, minerais, enfim, a natureza vai ter isso aí. Só que a forma como eles são montados, digamos assim, né, o DNA de cada alimento, ou de cada espécie é diferente, né? Então, existem formações de proteínas que são diferentes e mais complexas, né? Então, imagina um colar de pérolas, uma proteína. Cada pérolinha é um aminoácido. Então, para a gente utilizar uma proteína, de fato, para construir o que a gente precisa construir, né? Enzimas, hormônios, cabelo, músculos, enfim. A gente precisa quebrar esse colar de pérolas na nossa digestão e liberar essas perolinhas que são os aminoácidos livres. Então, como assim, a maioria da população tem já uma digestão complexa, difícil, por causa de vários fatores aí, né, da toxicidade que a gente está vivendo e tal, mas mesmo antes disso, né, a proteína do leite de vaca, ela é própria para a espécie deles, né? Eles possuem enzimas e tal, e não é a lactose, tá? A gente pode falar dessa diferença também. Então, o que faz do leite um vilão é ele não ser digerido pelo nosso organismo e não ser reconhecido como aminoácidos livres, né? Grande parte das pessoas. Como você falou, antigamente se usava leite fermentado. Assim como eu também falei na live do glúten, né? Que antigamente se comia pão de fermentação natural.
Então, é conhecido, né, a gente perdeu essa sabedoria ancestral de que tem determinados alimentos que não podem ser consumidos in natura ou só torrados ou só aquecidos, ou enfim, né? Precisa de um processo de fermentação com as próprias bactérias, né, do ar, que são similares à da nossa microbiota intestinal, para quebrar esse colar de pérolas, né, uma proteína do leite. Então, esse processo de fermentação, ele melhora um pouco a digestibilidade do leite, mas também não é 100%, né? Então, também tem gente que toma iogurte, por exemplo, super fermentado e ainda assim tem alguma questão, né? Então, a Não primeira tem questão... sentido, né, Van? Não tem sentido. Eu amo leite, tomei 56 anos, posso dizer que faz, assim, efetivamente leite vegetal mesmo uns 2 meses, né? Porque aí eu passei para o sem lactose. Mas agora, pensando com a minha inteligência e com a inteligência, né, natural do ser humano, não tem sentido. Minha gata vai derrubar tudo, que é uma das minhas 8, que é terrível. Então, assim, não tem sentido, né? Não tem sentido, não tem porquê. E é impressionante, né? E dá para a criança, é o principal alimento, depois para de amamentar, é o leite. Ele virou algo assim, né? Para os mais velhos, essa coisa de ter cálcio. Afinal, bom, aí então tem o leite original também, você ia dizer, né? Do leite original e do leite agora modificado, já também, que isso já faz, além de tudo, além dele ter isso aí, que não quebra as proteínas e aminoácidos, é isso? Assim, tem vários tipos de complicações aí. Eu falei da alergia mesmo ao leite, tem a lactose, que o pessoal conhece mais, né? Tem alergia à lactose, intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite, tem essa diferença, as pessoas não sabem muito bem isso. Então, a lactose, ela vai fermentar e vai causar uma questão ali, um desequilíbrio intestinal mais local, diarreia, uma dor de barriga, né? Então, a alergia à lactose, né, a intolerância à lactose, a intolerância ao açúcar do leite, que a gente também não digere bem, né? Porque a gente só produz a lactase, que é a enzima que digere o leite, nos primeiros anos, nos primeiros meses de vida. Meses de vida. Quando você não amamenta, não é mais amamentado, você não produz mais. Então, esse é outro ponto. A proteína as proteínas do leite, que é o que causa a alergia mais sistêmica, então, ela sai, não fica só ali no intestino, né? Então, ela não é reconhecida a nível sistêmico. Então, ela pode causar inflamações em outros órgãos, né? Inclusive, não só no intestino. Então, acaba podendo dar rinite, sinusite, né? Outras questões, outras ites, geralmente, mas problemas de pele também, várias outras questões. Então, é diferente, né? A intolerância à lactose é mais fácil de diagnosticar, porque é local ali, né, no intestino, se tem uma diarreia, uma dor de barriga. A alergia a proteínas do leite, a lactoglobulina, a caseína, é algo mais complexo, é inflamatório sistêmico, né? E isso acontece também porque o nosso intestino geralmente não está íntegro, né? Como eu falei também já anteriormente. Então, a gente tem uma mucosa do intestino que deveria ser seletiva, ela não deveria deixar passar para o sangue coisas que não foram bem digeridas, por exemplo, os aminoácidos, né? E hoje em dia, por conta de uma vida tóxica, né, de antibióticos, de estresse, de agrotóxicos, até de alimentos industrializados, refinados, do próprio excesso de laticínio, glúten e tal, a gente rompe esse equilíbrio da barreira intestinal. A gente mata a nossa microbiota, acaba abrindo as portas do intestino, né, da mucosa intestinal para o sangue. E aí essas proteínas que não foram bem digeridas, do leite, por exemplo, elas podem entrar na corrente sanguínea e aí não ser identificadas, né, reconhecidas porque não viraram aminoácidos livres, né? Então a gente não reconhece uma proteína pronta ali da natureza, a gente tem que quebrar ela em aminoácidos. Os aminoácidos eles são os mesmos. Então a gente acaba inflamando por conta de não reconhecer aquele corpo estranho que está circulando no nosso sangue. Então, o leite original, digamos assim, sei lá, um leite tirado da vaca, uma vaca que não recebeu hormônio, uma vaca que foi alimentada, né, que come simples, né, está ali passando, ele pode ser um leite melhor
porque ele não, provavelmente ele não vai ser pasteurizado, então ele tem ali as próprias bactérias e enzimas, né, do leite que vão ajudar na digestão. E ele também não tem os aditivos que foram colocados para durar. Eu brinco que não é leite longa-vida, é leite em curta-vida. Então tem ali um monte de conservantes, né? E outras coisas aí que até saíram os escândalos aí há um tempo atrás, né? De soda cáustica, e sei lá, mas o que colocam ali para durar 6 meses o leite numa caixinha. Na verdade, nem é mais leite ali, né? É praticamente conservantes e aditivos. Então, realmente não tem porquê, né? A gente comer um alimento que não é alimento e que não serve para nós, né, como alimento, porque de fato a gente acaba não absorvendo muito, né, a gente acaba mais inflamando isso do que o corpo do que utilizando essa proteína. E aí a gente acaba comandando, né, todo um exército de defesa, todo um monte de energia e nutrientes que poderiam servir para nosso bem-estar, para nossa energia, para nossa saúde, né, para o nosso cabelo, para nossas unhas, para ter vitalidade, bem-estar, para ficar apagando esse incêndio diário, né? Que é essa inflamação constante de uma proteína que vem. Né? Isso, assim, a maioria das pessoas. Tem muitas pessoas que não têm esse problema, talvez porque tenham, né, um intestino mais saudável, ou porque, né, alguma questão genética, enfim, né, que a gente não sabe explicar bem. Mas o que de fato acontece hoje, que eu vejo, né, até da minha história e no consultório, é que a maioria das pessoas melhoram, assim, 90% dos sintomas, até intestino, né, preso, depressão, energia, pele, todas as ites, né, tirando o leite, assim, uma semana, duas, a pessoa já vai perceber melhoras. Então, eu vejo isso na prática clínica, então eu não tenho como negligenciar isso, né? Isso é bem. É um conjunto de coisas, né? É o leite, que é de outra espécie, são os aditivos, né? E até hormônios antibióticos, né? Que dão para a vaca, para produção, para criação em massa hoje em dia. Então, é claro, se você tomar um leite orgânico, da folha orgânica ali, ou da vaquinha da fazenda, vai ser um pouco melhor, talvez, né? Se você conseguir tolerar isso. Mas, repito, para quem tem estômago de ferro. Vá, ou seja, né, o leite orgânico, teoricamente, ele é um veneno reduzido, né? Agora a gente tem o veneno da caseína, da lactose, e enfim, e aí, junto disso, tudo que é colocado no leite de conservantes e corantes, acidulantes, né? E aí, enfim. E aí eu já li a respeito, já assisti, aliás, um documentário a respeito, que eles dão muitos antibióticos, mas os animais vão criando resistência. Então, existe uma tolerância de aceitação de quantidade de pus no leite. Então, assim, e é altíssima. Porque, na verdade, assim, se chegou num ponto em que não tem, o antibiótico combate até X, não dá para tirar zero. Então, eles aceitam, tem um determinado nível de aceitação. Assim, coisa básica. Então, você já respondeu, mas a Mara perguntou, e eu não sei se a Mariana Tó, minha prima, se ela tiver aí, ela fez uma questão, tinha certeza que eu tinha anotado, se crianças devem tomar leite, eu não sei se é a mesma. Você já respondeu, mas é interessante, né? Criança e velho, ó que dó, né? Logo lá no começo, e depois a gente vai ficando velho e acha que tem que tomar leite por causa do cálcio. E aí já vamos falar, criança pode, e as pessoas que precisam de cálcio? A Lu falou, eu tenho osteopenia, e o cálcio, como é que fica, né? Vou falar sobre isso. Deixa eu só passar rapidinho, tem algumas pessoas perguntando do queijos, né, e derivados. Isso! Tem do iogurte, kefir de leite. E a questão do Canadá, né? Tem contou aqui que no Canadá não tem leite longa-vida, só de saquinho com validade curta. Mara. Bem melhor, né? Assim, para quem consegue tolerar. Os derivados vai depender muito de cada um, né? Às vezes, pensa que um queijo deve ter, assim, uns 5 litros de leite concentrado ali. Então, às vezes, se for um queijo fresco,
Para quem tem uma alergia maior, né, um intestino não tão saudável, uma alergia maior à proteína do leite, vai sentir mais ainda com um queijo fresco do que com Olha, um queijo, às vezes, né? Mas se for um queijo curado, por exemplo, tá, às vezes isso, né, fermentando mais, né, em muitos casos, melhora um pouco a digestibilidade. É muito de cada um, né? E eu acho que sempre tem que ver caso a caso e fazer os testes, né, de retirar o alimento por algumas semanas, depois ir testando, né, doses, quantas vezes por semana cada um consegue tolerar ou não, ou se realmente não é um alimento para a vida, né? nenhum queijo, nada que é feito do leite. Nenhum queijo. Então, Não tem aí nenhum tá. que esteja num estado que a gente possa comer. Não é um alimento para o dia a dia nosso, assim, essa é a minha opinião, né? Mas se a pessoa tolera um pouco mais, né, não tem sintoma nenhum, assim, não tem nenhuma alteração intestinal, doença autoimune, pele tá ótima, ela pode optar por comer, mas ao mesmo tempo também não recomendaria que ela comesse todos os dias, né? De repente isso pode entrar como esporádico, uma vez por semana, duas, assim. Eu deixaria para ocasiões especiais em que, de repente, você não consegue resistir, né? Uma festa lá que tem um brigadeiro, uma pizza, ou sei lá. Mas eu não considero o leite um alimento para o ser humano, assim, um alimento do dia a dia, né? Você perguntou, você falou de crianças, De né? criança, é. A Mara Isso. perguntou, eu acho que a Mariana, você perguntou também, eu não me lembro o que você perguntou, prima. É. Com relação à criança, assim, na verdade é a mesma coisa, né? É até pior, porque crianças não têm, depende da idade, principalmente nos primeiros meses, não tem o sistema digestivo, digestório, né? Agora, completo. Então, imagina, você dá. Se é pra gente já é difícil de digerir, imagina para uma criança que nem tem ainda a barreira imune, né? De repente, o bebê nasceu de parto cesárea, então também não tem a flora intestinal formada, né? Como um bebê que nasce de parto normal, Todo diação. que já recebe a flora intestinal ali da mãe, pela flora vaginal, na verdade, né? Então, tem vários casos, mas assim, eu não daria, né? Na maioria dos casos, eu não daria para uma criança que não tem, né, uma flora ainda formada, intestino saudável, é, é, né, o intestino, como é que fala? A formação do intestino ainda não foi completada, um alimento que é totalmente difícil de digerir, né? Que ele vai chegar lá e fatalmente ele vai passar para a corrente sanguínea e vai já criando alergias na criança desde cedo. Como as crianças, né, os pequenininhos, não têm ainda muitos anticorpos formados, a gente consegue perceber rapidamente um alimento o que fez. Tanto que o pediatra sempre fala, né? Inclui um alimento, observa e tal. Então, começa a ter otite, todas as ites, né? Rinite, otite, dermatite, coisa na pele, laringite, faringite, como eu tive também a vida inteira. Com certeza, muito provavelmente foi introduzido leite ou fórmula, muito provavelmente é isso. Então, não é um alimento a ser, né? Tanto que tem fórmulas hidrolisadas, né? Fórmulas lácteas hidrolisadas, quer dizer o quê? Já foi quebrada a proteína, não é uma proteína inteira, são os aminoácidos livres, ou seja, é um pouco melhor. Com certeza, se tiver que acontecer, sei lá, a mãe não pode amamentar ou por algum motivo, né, nos primeiros meses de vida, vai precisar de uma fórmula que seja uma fórmula hidrolisada. Mas a partir dos 6 meses, né, uma criança já pode começar a comer outros alimentos, né? Ela não vai precisar do leite. Ela não precisa de leite. Não tem nada no leite que não tenha nos outros alimentos. É isso que você tem que entender. Que eu quero falar aqui, né? Então, o leite, ele vai ter proteínas, gorduras, né, em abundância, mas a gente também encontra em outros alimentos, né? O cálcio, questão do cálcio, vamos lá. Eu acho que seria muito injusto o universo fazer, né? Deus, enfim, a natureza, fazer com que a gente ficasse dependente de um mineral somente pelo leite de uma espécie que não é a nossa, assim. Como eu considero Muito bom. que o leite de vaca não é para nós, né? Porque cada espécie tem o seu leite, seria muito justo, né? A gente precisar do leite de outra espécie para ter cálcio, né? E assim, a quantidade que tem de cálcio no leite de vaca é muito grande.
E a gente não pode negar, né, que os nossos ossos são muito menores do que os ossos de uma vaca, de um boi. Então, assim, aquela quantidade de cálcio não é para nós, né? Ainda mais se ela não vem com os elementos que a gente realmente precisa para absorver esse cálcio e depositar ele no osso, né? Então, como que a vaca consegue cálcio? Comendo capim, né? Então, o cálcio está no verde, né? O cálcio está nos verdes. O cálcio, ferro, magnésio, enfim, tudo que ela precisa para absorver esse cálcio e depositar no osso, né? Ela come o capim, que tem o magnésio já, né? Que o cálcio sem magnésio não adianta de nada. Então, o cálcio livre lá no sangue, ele vai fazer o quê? Em excesso, ele vai calcificar tecidos moles, vai calcificar tudo que é órgão aí, e ele vai criar cálculos renais, né? Geralmente. Então, o cálcio em excesso, sem magnésio, boro, vitamina D, né, todos os elementos para essa deposição do cálcio no osso não adianta de nada. Né? E tem essa questão. Então, nós temos que comer o quê? Entre aspas, capim. Nós temos que comer Verde, verdes, né? E verde. também, claro, tem cálcio nas leguminosas, tem cálcio no feijão, no grão de bico, tem cálcio nas oleaginosas, nas castanhas, nas sementes. Então, a gente tem cálcio em abundância, né, na nossa alimentação. A gente não precisa do leite de vaca. Qual que é a questão da osteoporose? A questão é a acidez do organismo. Então, um organismo ácido, ele precisa voltar a ser alcalino, né? Com a nossa, de novo, com a nossa vida tóxica, agrotóxicos, estresse, toxinas por toda parte, cosméticos, aditivos, hormônios, medicamentos, a gente está deixando o nosso organismo, nosso sangue ácido, nossos tecidos ácidos. E isso é incompatível à vida. Então, o organismo sempre vai tentar alcalinizar, jogar um pouquinho de base ali, de alcalinizante que a gente mesmo produz, né? Através do quê? Do cálcio. O cálcio forma bicarbonato. E qual que é o nosso grande estoque de cálcio do corpo? Os ossos. Então, quando o nosso sangue ou nossos tecidos estão ácidos, a gente aciona um mecanismo que chama sistema tampão, né, no organismo, e ele vai lá e pega cálcio do osso e joga no sangue. Vai lá e pega cálcio do osso e joga no sangue, porque o nosso sangue está constantemente acidificando os nossos Que tecidos louco. também. Então, o que a gente faz para resolver a osteoporose? Né? Não é comendo cálcio do leite, não é tomando cápsula de 2.000, 3.000 miligramas de cálcio por dia, entupindo o corpo de cálcio sem o magnésio, sem... É fazendo o quê? Alcalinizando o organismo. É tirando o produto industrializado, é reduzindo proteína animal, tirando os laticínios, porque os laticínios também acidificam o organismo. Então, tudo que demanda uma digestão muito grande, difícil, vai acidificar, né? Corantes, adoçantes, conservantes, tirar toxina da nossa vida, né? Ver questão da água, dos cosméticos que a gente usa, enfim, dos agrotóxicos, começar a comer orgânicos. Então, tudo que não é compatível à vida, tudo que a gente chama de xenobiótico, né? Toxinas em geral, medicamentos, vai acidificar o organismo. Então, a gente pode fazer o quê? Incluir um belo suco verde no dia, comer mais verdes, né? Brócolis, couve, carola, comer uma porção de oleaginosas, de castanhas, comer feijão, lentilha, grão de bico, né? Quem tem osteoporose, principalmente, tem que incluir esses alimentos no dia a dia e alcalinizar, né, o organismo. Então, magnésio, por exemplo, é um mineral super alcalinizante, né? O próprio cálcio também dos alimentos. Mas os verdes, né, ajudam bastante a alcalinizar. Então, não fiquem com medo de tirar o cálcio do leite, né, e piorar a Por causa do osteoporose. Na cálcio. verdade, se você conseguir entender, né, isso, incluir na vida coisas que alcalinizam, até assim, né, tomar sol, né, por conta até da vitamina D, mas porque o sol também alcaliniza o organismo, até tomar um banho de mar, né, andar mais na natureza, ter mais contato com a natureza, aliviar o estresse, porque estresse também aumenta o cortisol, acidifica. Então, daí resolvendo as coisas aí que te deixam estressado, tem muitas coisas para a gente fazer, né, para reequilibrar. Mas não é para se entupir de laticínio achando que vai resolver a questão do cálcio, porque aí você vai criar outros problemas, né? As ites, por exemplo. Então, o que é melhor, né? Ficar com rinite, sinusite, inflamações, doenças aí, ou não, né? Ou né? Ir mudando o estilo de vida para ter, né, saúde e vitalidade, né? Tem uma questão também
Pode falar, depois eu comento. Não, pode falar, Vânia. Tem a questão também das doenças secundárias ainda aí, né? Por exemplo, a insulina bovina que tem no leite também, ela acaba causando vários problemas, porque a gente fica confuso, né? Nosso organismo fica confuso com aqueles hormônios que vieram ali, aquela insulina, e acaba podendo criar até uma espécie de diabetes, né? Uma resistência à nossa insulina por conta desse aumento do consumo de leite, né? Do consumo de leite diário. Então tem muitas coisas, assim, tem muitos motivos para a gente não consumir leite diariamente, né? E buscar outras formas de ter proteínas e gorduras e tudo mais. A Lúcia Nunes falou que não bebe leite, mas consome kefir de leite e queijos. A gente já falou dos queijos, né? Que na verdade é uma concentração de leite, né? Num queijinho, então 5 litros de leite. Então, teoricamente, já falamos. E o kefir de leite? Como eu falei, tem alguns queijos mais fermentados que, de repente, em algumas pessoas não vão causar problema. Esses queijos frescos, antes era o oposto, né? Ah, coma só queijo branco que é saudável. Na verdade, depende do que você está querendo, né? Por mim, olhando por esse viés da digestão, que é o que eu acho mais importante, né? Para não criar doenças, inflamações, é comer, se for para escolher, é comer o queijo mais curado possível, né? O parmesão ali que já foi fermentado curado. Em relação ao kefir, ele é fermentado também, né? A digestibilidade dele, com certeza, é muito melhor do que até a dos queijos, né? Muito melhor do que leite, com certeza. Mas é o que eu falei, vai depender o quê? Dos sintomas que ela tem, que podem indicar ou não que ela está realmente digerindo ou está fazendo inflamação com aquilo. E, né, de repente fazer um teste aí. Então tem que ver caso a caso. Se ela não tem nenhum problema digestivo, né, de intestino, tá ótima, não tem nenhuma IT, tá ótima, talvez ela não vai nem querer tirar, porque ela tá. Mas se ela tiver algum fator, algum sintoma que justifique, né, eu faria o teste. Sempre faria o teste de retirar por um tempo e ver o que volta volta para o lugar. Porque a minha ideia é sempre, né, orientar o paciente, as pessoas a ter mais saúde e equilíbrio possível, né? Vitalidade positiva, ausência de sintomas. A colega aí do canal Minha Casa, Meu Refúgio, ela perguntou uma coisa e eu também queria saber agora. Que eu agora tomo leite de amêndoa, ou na verdade eu tomo o de castanha, que é o que eu gosto mais. Tem cálcio no leite de amêndoa e no leite de castanha? Muito. Ah, Leite de amêndoa, muito. E tem magnésio também, né, amêndoa. Então, ajuda já na própria deposição do cálcio que ela tem no osso, né? É um alimento mais completo em termos de produção óssea, digamos assim, né? Em termos de qualidade de cálcio. Então, a qualidade do cálcio no alimento vem com os outros componentes que ele tem para depositar esse cálcio no osso. Então, por exemplo, brócolis, o perfil de cálcio dele é muito melhor do que o do leite, né? Porque ele também tem magnésio e tal. Leite de arroz tem cálcio? Olha, o leite de arroz vai ter pouco, a não ser que ele seja adicionado, né? Adicionado no leite, não tem muito cálcio no arroz, tá? a Mara Glass que perguntou sobre o leite de arroz, né? A gente é parceira aí na nossa nutrição. Ela perguntou sobre o leite desnatado, se é um pouco melhor que o integral. Olha, pensando em termos do que eu falei, que o problema maior do leite é a proteína, o desnatado pode ser até pior, porque você vai tirar gordura e vai concentrar mais proteína ainda naquele litro de leite, né? Então, se tem alguma coisa boa no leite de vaca, é a gordura, né? Que é uma gordura, que é uma gordura muito boa e que pode, né, até ajudar a restaurar a saúde intestinal. Por exemplo, a manteiga, enfim. Se é para escolher um laticínio que possa ser menos prejudicial, é a manteiga, ou a ghee, né, que a gente fala, né, a manteiga ghee. É a manteiga clarificada, que é melhor ainda porque tira as toxinas, os resíduos de proteína.
Mas então a gordura ela não é maléfica, né, para nossa saúde. O problema é a proteína. Então, quanto mais desnatado o leite, mais proteína vai ter concentrada. Então, aí é a mesma coisa, depende um pouco de cada um. De você testar e falar, bom, eu tenho vários sintomas e então talvez isso aqui não faça bem para mim também. Então, não Fala do tire. sem lactose, Van, que também perguntaram. E o sem lactose é melhor? Se a pessoa tiver intolerância à lactose, aquela reação que eu falei, né, dor de barriga, diarreia quando toma leite, provavelmente vai melhorar, mas talvez ela não melhore 100% dos outros sintomas, porque a proteína continua lá. A Então, leite cafeína, né? caseína, lactoglobulina, enfim. Então, se a pessoa só tem diarreia e dor de barriga com leite e não tem mais nada, talvez possa funcionar para ela. Mas, como eu falei, eu não considero que é um alimento para o nosso dia a dia. Em algum momento, aquilo pode causar problema, né? Porque ele vai estar constantemente demandando digestão e desequilibrando ali a nossa flora intestinal, seja pela proteína né, de baixa digestibilidade, seja pelos antibióticos tal, e hormônios que também vão matando a nossa preciosa microbiota intestinal. Perguntaram sobre os leites de cabra, leite de ovelha, sei lá do que, mas eu acho que tudo que não é nosso, né? Não tem sentido muito. Mas de toda forma, Van, leite de cabra, leite de ovelha, leite. Vou falar, só deixa eu responder 3 perguntas que surgiram aqui, né? Fica à vontade. A Dia é questão do seu. brócolis. Bom, quando é congelado, né? Brócolis, legumes congelados, perguntaram. É melhor do que nada, mas é claro que é melhor você cozinhar ali no vapor e comer na hora. Vai ter mais nutriente, né? Mas melhor comer o congelado do que não comer nada, né? E aí, fibromialgia, com certeza vai melhorar. Você pode testar aí, ficar 2, 3 semanas sem leite, você já vai perceber melhora nessa inflamação. Eu Bom, sou prova disso, de quanto leite. Eu tenho muito para melhorar, mas assim, eu tenho que reconhecer que quanto mudou minha vida tirar o leite, né? Lógico que agora tem mais um monte de coisas que eu tô fazendo, mas assim, o fato de aceitar, porque eu tive que. Foi uma aceitação, um processo de aceitação, porque era uma ligação emocional. E depois, uma segunda fase, que era o sentir prazer em aquele prazerzinho do café com leite de manhã nos leites vegetais, né? Então, aí até eu encontrar aquele que me desse esse prazer. Então, foi um processo, mas um processo que mega valeu a pena. É interessante, Ivan, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, né? Você me falou, eu sempre lembro disso, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E você sabe que eu lembrei agora que o Dr. Sung, não sei, né, se ainda está vivo, ele foi pediatra das minhas filhas. Minha filha tem 30 anos, ele já era um coroão, então não sei. Um cara fantástico. E eu me lembrei que ele falava um chinês, ele não tinha filhos, e aí ele falava do leite. Ele falava, não precisa de leite. E eu pensava, que louco, imagina. Então, assim, eu cuidava, fazia tudo o que ele dizia, mas eu achava que, olha a ignorância, porque a gente não tinha acesso à informação dessa forma. Então, assim, para mim, ele dizendo, não era, apesar de eu confiar super, chegou uma hora que ele falou, Cris, não é mais aqui no pediatra que você tem que trazer as meninas, porque eu só levava lá, só confiava nele, mas eu não estava pronta e nunca tirei o leite. E hoje a minha filha mais nova toma leite, tem uma rinite terrível, terrível. Aí eu falo para ela, mas né, não me ouve, não chegou o momento dela ainda. Então, ou seja, você pode ter o melhor profissional até, um bom profissional, mas se você não está pronto, você não acata, não vai acatar, né? É bem interessante. Ele já falou isso lá, minha filha tem 30, a outra tem 26, 29, a outra tem 26, e ele dizia isso. Quer dizer, era um pediatra fantástico e tal, mas eu não estava pronta. Então as pessoas, a gente ouve. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A gente ouve, agora tem tanta informação. Cara, precisa mais, né, Van? Para com tudo, né? Você falou um pouco do prazer, né? Eu lembrei de uma questão que explica um pouco isso, né? Do prazer que a gente tem pelos laticínios.
é bioquímico mesmo, é um vício mesmo. Então, o que acontece quando esse leite não é reconhecido nessa proteína do leite, vai para a corrente sanguínea, ali pelo intestino que está hiperpermeável, enfim, não saudável, acaba passando, né, pela mucosa intestinal essa proteína e chega no sangue, o que acontece? A gente vai achar, né, aquilo lá é um corpo estranho, né, não podia ter proteína no sangue, só aminoácido. Então a gente vai criar anticorpos que vão tentar matar aquilo ali, destruir aquilo ali. Muitas vezes conseguem, muitas vezes não, até pela quantidade de leite que está entrando ali a todo momento, depende, né? E esses anticorpos, eles criam citocinas inflamatórias, produzem substâncias inflamatórias, e uma delas é a própria histamina, que muita gente, né, quando tem alergia, toma antihistamínico, né? Para Isso, baixar a muito. histamina. Até Então, cuspi agora. né, no caso dessas alergias tardias, né, alimentares, geralmente a histamina não chega a aumentar numa quantidade que fecha a glote, por exemplo, né? Só que a histamina é liberada em doses homeopáticas. E essas doses homeopáticas de histamina vão lá para o cérebro e relaxam. Então, isso que você falou, né, tem tudo a ver. Então, consumir um alimento alergênico, enfim, que não foi digerido e que pode passar, né, para o sangue e causar essas inflamações, faz a gente ficar viciado nesse alimento pela liberação de histamina. Então, é realmente um vício. É que nem, né, qualquer coisa. Você para de comer, de usar, de fazer aquilo, de repente você já liberou aquilo lá no seu, não está mais circulando no seu sangue. Então, aí depois é muito mais fácil falar assim, nossa, estou livre. Estou livre Vanessa, disso, não preciso mais. Então, precisa eu vi, insistir um pouquinho, né, nos primeiros dias e semanas para reduzir essa histamina. eu tive, ainda tomo, mas eu já tomava 5, 6 comprimidos, hoje eu tomo um, né, para depressão, e assim, e a minha vida toda. E só ouvindo aquelas coisas, né, para sempre, para sempre, para sempre. E por isso que eu digo, faz muito pouco tempo que eu decidi mudar. Eu decidi. Então, e o leite, eu falo isso porque o leite, quando eu estava num processo de depressão mais profundo, era o meu alimento, às vezes único, porque muitas vezes eu não tinha vontade de comer, né? Tem gente que come demais, eu comia de menos. Leite, leite. E o leite me consolava, me consolava, me consolava. Mal sabia eu, né? Eu tive que chegar num ponto de, além da depressão, tá com fibromialgia, artrite, artrose, chegar no médico e falar, cara, aí eu cheguei em casa e falei, não, Cris, parou, porque aí cheguei com listas de remédio fora os antidepressivos. Eu falei, onde você vai parar? É isso que você quer para você? E foi aí que deu o start. Mas desse start que eu posso mensurar, porque foi mais ou menos quando a minha filha estava para casar e ela vai fazer 2 anos de casada agora, dia 27 de outubro. Então, assim, foi nesse período que eu comecei a realmente, e mesmo assim, olha quanto tempo demorou para eu sair totalmente, né? Quer dizer, eu tive que ainda, porque a gente volta, né, Van? Volta, é um vício, você precisa. Eu vi alguém falando aí de pão né, o glúten, era pão e leite, pão e leite. Meu, e eu ainda, é assim, para mim, o que eu quis de presente Dia das Mães? Comer, tomar um copo de café com leite e comer um pão assim no forno. Quer dizer, é um veneno tão grande que eu escolhi de presente, um presente que me fez mal, mas assim, um negócio, né? Mas agora, também, além de sentir prazer no leite que eu encontrei, eu não sinto mais falta, porque antes eu sentia uma falta brutal. Então, assim, realmente, é como eu acho que qualquer outra droga, o organismo vai, né? É muito legal, acho assim que mega vale a pena. Não é fácil, não é fácil, mas vale a pena. Eu vejo minhas amigas do canal, algumas pessoas daqui, eu vejo minhas colegas insistindo, né? Falando, insistindo em alimentações, naquelas coisas de pesar, vamos, o pãozinho, quantas calorias tem isso? Cara, não é isso. Aí você vê essa pessoa tá com isso, tá com fibromialgia, tá com aquilo, tá com aquilo. Eu posso comer um pãozinho. O pãozinho tem tantas calorias para, né? A coisa é mais embaixo. Então, assim,
Não sei o que, que precisava para dar esse, né? Mas enfim, se O Deus momento de quiser. cada um, acho que é aquela coisa, muitos têm que aprender pela dor, né? Geralmente a gente aprende pela dor, de sofrer muito tempo e chegar e falar, não é possível, né? Aí chega e esgota e aí você toma uma Eu atitude, começa a esgotei. enxergar outras possibilidades, né? Mas muitas vezes não é só tirar o alimento, muitas vezes precisa de suplemento, né? Precisa reparar essa mucosa intestinal, precisa desinflamar o que está inflamado, com vitaminas, minerais, né? Suplementos mesmo. Umas perguntas surgiram aí. Substituir o leite de vaca por nenhum outro leite, ficar Não sem tem nenhum tipo de problema. leite, não, leite vegetal, leite Não de tem castanha. problema, porque assim, o leite não tem nada no leite que não tenha nos outros alimentos, né? Então, o que você precisa é saber como substituir, né? Como comer no resto do seu dia, da sua semana, enfim, o que colocar no seu dia a dia para ter os nutrientes que as suas células precisam, né? Então, um alimento, ele não pode ser responsável por tudo, né? A gente tem que ter uma variedade, geralmente, alimentar, até para não dar alergias, né? Porque quando a gente come sempre a mesma coisa, é mais fácil de ter alergias. Então, você pode sim ficar sem leite, desde que você saiba que você precisa comer verdes, que você precisa comer verduras, né? Verdes que tenham cálcio, que você precisa comer feijões, lentilha, grão de bico, que também tem cálcio, tahine, gergelim, né? O tahine tem muito cálcio. Então, assim, uma colher de tahine tem 100 miligramas de cálcio. Né? Então, né, você inserindo isso no dia a dia, um pouquinho de cada coisa, fazendo um suco verde, e principalmente alcalinizando o organismo, você diminui a necessidade de cálcio, inclusive. Ô, Né? Vã, nos 21 dias do curso, agora, o leite entra, o que que... por exemplo, eu estava falando com uma colega minha, Lu, você tá aí, Lu Rodrigues? Eu falei, Lu, você vai fazer os 21 dias, né, com a Vanessa? Ela falou, ai, Cris, não vou fazer porque eu não tenho grana para comprar toda a suplementação. Aí eu pensei, falei assim, eu vou perguntar para a Vanessa, né, assim, como é que fica isso, né? Porque, na verdade, eu, além da alimentação, entrei com uma suplementação e realmente não é barato. E nos 21 dias, como é que funciona? Porque eu vi muita gente que fez e falou, nossa, melhorou a minha vida muito. Tá. Mas só que lá não tem a suplementação, né? Não tem suplementação, melhorou a vida com o alimento e com os hábitos que eu vou ensinando ao longo do curso. Então, só para quem não está entendendo o que a gente está falando, eu vou falar. Eu tenho um curso que eu dou, né, a cada 3 meses mais ou menos, online, num grupo de WhatsApp, e vai começar o 10º grupo, a 10ª turma, agora, dia 6 de novembro, né? Então, é um grupo de WhatsApp, diariamente eu vou mandar uma aula, né? São 21 tarefas que eu reuni, as tarefas essenciais para a gente aprender como o nosso corpo funciona, o que a gente precisa fazer para cuidar da gente todo dia. Então, cada dia é uma aula, a gente tem a interação do grupo, né? Eu dou dicas, receitas, tem materiais muito legais ao longo, né? Eu vou enviando e-books e materiais para ajudar nesse processo e fico respondendo dúvidas. Então, assim, a proposta ali não é suplementar, porque eu não posso suplementar de forma, Sem né, saber o que a pessoa precisa. uma suplementação mesmo, assim, vitamínica, eu não posso dar. Eu dou dicas de chás, dou dicas de alguns elementos que você pode incluir, óleos, né, algumas coisas assim, algumas ervas. E eu passo uma lista que chama Detox da Dispensa, né, e lista de compras. Então, assim, é uma sugestão do que eu recomendo para esses 21 dias para você começar a sentir alguma diferença e em grupo, né? Então tem a motivação do grupo ali, diferente de você falar, eu vou tirar o leite sozinha aqui. Então tem um grupo, né, ajudando, motivando. Eu vou dar dicas de substitutos, tem receitas, cada um vai, né, tirando foto do prato, vai motivando todo mundo. Então é um processo muito legal, assim, muito divertido. Muito legal, ó, tem uma aqui falando, a Maria. Mariana é minha prima, ela vai estar, né, Mari? Ela que tá falando? Não, é outra pessoa aqui, a Maria Regina. Ela fez o curso passado, que foi em julho. Então é muito legal, assim, tem grandes transformações, mesmo sem suplementação, porque a gente aprende como que o organismo funciona, o porquê, por que mastigar, o porquê fazer as coisas, o que outros fatores além da alimentação que vão ajudar nesse organismo, né, no funcionamento das células, dos órgãos. Então é bem divertido, é bem construtivo, assim, porque são coisas que você aprende e faz. Então não é só um desafio 21 dias que acabou, emagreceu ou qualquer outra coisa. Não. É um aprendizado para a vida. Tem um gato aqui.
Sim, sim. Não, ela espreguiça ainda na frente da câmera. É um aprendizado para a vida. Então, o que você aprender ali, você não vai mais esquecer, né? Então, aplicando, mas aí aplicando nesses 21 dias as orientações, as restrições, né, que eu sugiro, que cada um vai escolher a sua possibilidade. Então, eu vou sugerir ali a lista verde, a lista amarela e a lista vermelha, do que você deve tirar ou evitar, mas cada um no seu limite, né? Se a pessoa não conseguir tirar o leite nos 21 dias, ela vai reduzir. Eu vou dando sugestões para substituição dos queijos, do leite, aí a pessoa vai fazendo na medida do que der. Então, esse curso é bem legal, convido todos vocês que estão aqui para participar. O link de inscrição está na minha bio, tá? Tá ali, curso Maratona da Revolução Nutricional. As inscrições vão até dia 5 de novembro, começa dia 6, que é meu aniversário, inclusive. Então, se vocês quiserem me dar esse presente para entrar no grupo, eu vou adorar, vai ser muito legal. É sempre muito divertido, muito legal Coloquei, participar. coloquei a Ivan. Então, está na hora da gente se despedir, porque senão a gente vai cair. Faltam 4 minutos, né? E até assim, eu falo o seguinte: depois eu vou dizer para o pessoal, aí, né, eu vou estar no grupo, e eu posso dar uma dica boa de como gradualmente eu fui deixando leite. E hoje, uma coisa que parecia impossível para mim. E me faz diferença, eu não levanto mais parecendo uma bexiga, minha é outra vida, né? Então, assim, eu tinha uma bexiga todo dia na minha barriga, era uma coisa assim, enfim. Mas, assim, é bem legal mesmo. Então, Van, obrigada pela sua presença maravilhosa. Terça-feira tem mais, né? Terça-feira que vem tem mais. E vamos ver se a gente fala sobre manutenção e feitura e como manter, né? Os alimentos, que eu tô louca para saber. Eu que quero saber. E pode Tem se alguém despedir? aqui. Vou só tentar responder, dá tempo? Pode. Quem está querendo ganho de massa com o uso do whey protein, pode fazer os 21 dias? Pode fazer. Na verdade, você vai aprender outras ferramentas, né, várias ferramentas para você aplicar no seu dia a dia para sempre, que vão melhorar a tua saúde, vitalidade, reduzir sintomas, fazer seu intestino funcionar melhor, seu fígado desintoxicar melhor, enfim. É um aprendizado de como o nosso corpo funciona e tarefas para a gente realizar. É coisa que a gente devia ter aprendido na escola, na infância, e que a gente nunca aprendeu. Então, são as 21 tarefas essenciais para você aprender a cuidar de si. E tem o whey protein vegano também, né? Enfim, de origem vegetal, que também, se você quiser, dá para tentar, se você quiser fazer o teste, né, sem leite, dá para tentar nesses 21 dias com outro tipo de whey. Mas, geralmente, o whey, se ele for hidrolisado, tem menos reação aí, né, como eu falei. Então tá bom. Quer dizer mais alguma coisa? Obrigada, pessoal. Vou me despedir. Beijos. Boa noite. Me chamem também pessoalmente que eu explico no meu Insta. @Nutri Vanessa Ari, tá? Eu já coloquei aqui, né? Obrigada. Então, Van, obrigada mais uma vez, viu? Sempre maravilhosa, sempre ótimo. E a gente se fala. Pessoal, boa noite. Obrigada, obrigada, Mara. Obrigada, pessoal. Beijos. A Vanessa é caldo de ossos, a Van é vegetariana, gente. Nada de origem animal, né, Van? Tudo, tudo no vegetal dá para substituir, né, Van? Dá, né? Mas enfim, né? Cada um faz as escolhas. Não obrigo ninguém a nada. Não obrigo, porque eu continuo comendo informação. Acho que vai depender muito de cada um, né? Dos sintomas que cada um tem, das dificuldades ou não, né? De digestão, e a gente vai fazendo as escolhas. Beijo, pessoal. Beijo, obrigada, viu, Van? Tchau. Tchau. Valeu.